Olá, queridos, a paz. Estaremos estudando agora os 5 ministérios da igreja. E esses 5 ministérios da igreja são baseados aqui no livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos estar vendo aqui do versículo 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós temos aí esses 5 ministérios e nós vamos falar deles aqui hoje. 5 ministérios, e eu quero que os irmãos vejam aqui, olha: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, certo? Então, primeiro nós vamos falar sobre o objetivo. Qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é esse que diz aqui a partir do versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja é tida como santa. É essa a linguagem que Paulo usa. Então, os membros da igreja são chamados de santos. Santos por quê? Porque são separados para Deus, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele cita 3 coisas aqui: aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, é aperfeiçoamento dos santos, também em relação à obra do ministério, em relação à edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então ele está falando aqui, ele faz uma linguagem como se nós fôssemos crianças e Jesus fosse adulto e fosse grandão, e nós tivéssemos que crescer até nos tornarmos a estatura de Cristo. Veja que o objetivo é esse realmente. Tem pessoas que dizem assim: mas eu nunca vou ser como Jesus. Sim, nós nunca vamos ser como Jesus em sua plenitude, porque Jesus era Deus. Mas nós temos que seguir todos os princípios pregados por Jesus, e tudo aquilo que ele mandou que a gente fizesse, nós temos que fazer, para que nós cheguemos à estatura de Cristo, ou seja, nós vamos crescer com Cristo até o ponto de nós nos parecermos com Ele. Esse é o objetivo. E aqui depois ele diz sobre não sermos mais como meninos inconstantes, que são levados em roda por todo o vento de doutrina. Então tem pessoas que o vento bate para cá, ela vai para cá, o vento bate para lá, ela vai para lá. E vento esse não é o Espírito Santo, tá? É vento de doutrina. Em tal lugar eles estão fazendo uma coisa lá, tal coisa, assim, é campanha do tapete. A pessoa vai lá para a campanha do tapete. Depois não é mais a campanha do tapete, é coisa tal aqui que tem que fazer em tal igreja. E aí então as pessoas acabam se enveredando de um lado para o outro. Muitos correm atrás de profecias, há pessoas que correm atrás de pastores simplesmente, e modismos. Tem gente que corre atrás de igrejas com louvor diferente. Então elas seguem na realidade modismos, elas não estão enraigadas, elas não estão enraizadas. E aí acaba sendo que em uma dessas situações que ela pula de galho em galho, ela pula de uma árvore em outra, ela pode acabar caindo e aí se machucando, e ninguém nem sabe de quem que essa pessoa é. Ninguém sabe, nenhum pastor sabe a qual igreja ela pertence, tá? Então esse é um grande problema. Então vamos aqui falar sobre esses 5 ministérios. O primeiro deles é o ministério de apóstolo. Então é falado aqui o apóstolo. Quem é o apóstolo?
O apóstolo, queridos, é assim, esse nome apóstolo significa o enviado. Ele era enviado por alguém, ele era designado para ser enviado para alguma missão, para alguma situação lá. E então, não era assim só, quero que você vá dar um recado ali e você vai e volta, então você é um apóstolo. Não, era algo maior, algo que tinha que solucionar. Geralmente era usado para plantadores de igreja, pessoas que iam plantar igrejas. O apóstolo também, ele é aquele que foi escolhido por Jesus, os 12 apóstolos, que são os 12 enviados especiais de Jesus, que representavam Jesus. Então essa representatividade dos 12 apóstolos é única e exclusiva dos 12 apóstolos. Então, algumas pessoas dizem, pode ter apóstolo hoje em dia? Sim, pode ter apóstolo como ministério, não como designados por Jesus lá, daqueles 12 lá. Aqueles 12 foram lá apenas. Agora, a função apóstolo, irmãos, então deixa eu explicar para vocês quem é o apóstolo e o que ele faz, para que vocês entendam. O apóstolo é uma pessoa chamada, levantada por Deus, é um líder. Muitas vezes ele pode ter o título de pastor, ele pode ser título de pastor, mas o ministério de apóstolo. Então, como que funciona? É um tipo de pastor que ele é hábil em plantar igrejas, em cuidar de igrejas em toda uma região, mandar pessoas ali, evangelistas, para outras regiões. Então, o apóstolo, ele tem uma facilidade, ele tem uma visão panorâmica das igrejas muito grande. Ele é capaz de saber a situação de cada uma, de levantar líderes, preparar equipes, preparar todo um trabalho, e ele tem uma habilidade muito grande. Então o apóstolo Paulo, ele era realmente um apóstolo. Creio eu que ele foi chamado por Jesus para substituir Judas, que morreu, que morreu ali, que se enforcou, ou algum outro tipo de morte ali, também não vamos entrar nesse mérito da questão aqui. A questão é que o apóstolo Paulo, ele também era um apóstolo no sentido de plantar igrejas, até mais do que os outros apóstolos, que nós não vemos os outros apóstolos escolhidos por Jesus, os outros 11, se destacando tanto quanto Paulo. Porque Paulo realmente teve um encontro com Jesus ali em Damasco, foi chamado por Jesus. Então, se dissermos que Jesus chamou os 12 apóstolos dele, também poderíamos dizer que Jesus depois chama um 13º, aparece para ele visivelmente e o chama. Agora, Barnabé também era chamado de apóstolo, e haviam outros apóstolos. Nós vemos Apolo, por exemplo, ele tinha uma função de apóstolo. Era aquele que passava pelas igrejas confirmando a fé dos irmãos, ajudando na questão de liderança e preparando tudo. Barnabé também estava nesse mesmo ministério junto com Paulo. Eles iam plantando igrejas, depois passavam visitando essas igrejas. É todo um cuidado de igrejas que são levantadas, que são plantadas, depois assistência que deve ser dada a essas igrejas. Depois, o segundo ministério que nós vemos aqui é o ministério dos profetas. Então, nós temos os profetas, eles são... existem 3 situações que alguém pode ser chamado de profeta em relação a dom. Existe o dom pessoal, que é aquele que pode ser usado em profecia para exortar. O que é esse dom pessoal? Esse dom pessoal não era para a gente estar falando aqui, mas só para a gente discriminar o que é uma coisa e outra. É assim, o profeta, como dom pessoal, ele tem uma inclinação a querer ver as coisas certas. E nessa questão de querer ver as coisas certas, ele chama a atenção das pessoas, ele exorta. Se ele vê que alguém está se desviando do caminho, ele vai ali, dá um puxãozinho de orelha nela. Às vezes ele pode até não saber agir como convém, mas ele tem essa direção pessoal. Isso aí é pessoal dele. Até antes dele se converter, ele usava isso muitas vezes na onde ele trabalhava e da forma como ele tinha. Por quê? Porque é um dom pessoal.
tá? Agora, no corpo de Cristo, ele vai ser usado mais propriamente dito para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Existe o dom também, que é o dom espiritual, que é o dom de profecia. O dom de profecia é aquele que revela as coisas que estão escondidas, é aquele que fala a respeito de coisas que podem estar escondidas no passado de alguém, no presente. Pode ser uma exortação, um encorajamento, pode ser aquele puxão de orelha na igreja. Então, a pessoa que fala em línguas, geralmente ela deve buscar o dom de profetizar também. Esses dois dons estão muito próximos um do outro, mas não vamos falar dele agora. E existe o dom ministerial de profeta. O dom ministerial de profeta é aquele líder que pode ser muito bem um pastor da igreja, e ali, como pastor da igreja, ele tem como alvo ministerial dele o cuidado do rebanho, no sentido de proteger contra as heresias, contra falsos líderes, contra coisas estranhas que estão entrando na igreja ou tentando entrar na igreja. O profeta combate o falso profeta, ele combate as heresias. Ele é muito forte nesse sentido, de que se não está andando na linha, não estiver andando na linha, ele chama atenção, e ele geralmente é brusco no fazer isso daí. Ele realmente é forte na questão de alertar, tá? Então ele usa de bastante força para fazer isso daí, realmente, muitas vezes dado pelo Espírito Santo, uma autoridade dada pelo Espírito Santo, para que ele trabalhe e cuide da igreja nessa área. Independente de ser chamado de pastor ou não, isso daí é um dom ministerial, tá certo? O outro dom ministerial que nós vemos é o dom de evangelistas. Evangelistas nós vemos aqui, principalmente no livro de Atos. Havia um personagem ali chamado Filipe. Filipe era um evangelista, e ele evangeliza ali um eunuco lá de Gadara, uma cidade africana, e ali então ele fala de Jesus para ele, baseado em Isaías capítulo 53. O homem se converte, e aí o homem é batizado nas águas, e aí vai todo feliz para a casa dele. Então, um evangelista, ele tem a função de abrir caminho no meio da selva. Irmãos, o evangelista, ele tem uma facilidade de evangelizar, de falar de Jesus muito grande. Ele pode pegar muitas vezes um violão, ele pode pegar uma coisa que faça barulho, ou uma caixa aí de fruta aí do varejão, ele coloca em cima numa esquina, e ele começa a pregar o evangelho com toda a facilidade, e ali ele fala de Jesus para as pessoas. Ele tem facilidade de entrar num assunto, de falar, ele vai abrindo o caminho, e aí então as pessoas vão recebendo essa mensagem do evangelho, e aí ele passa para aquele que vem depois. Ele passa geralmente para um pastor, para que o pastor então conheça aquelas pessoas que estão sendo ganhas e trabalhe na vida delas. Esse é o trabalho do evangelista, é um trabalho muito importante. E existem pastores que têm um ministério de evangelista. Então, o que acontece numa igreja cujo pastor é um evangelista? O que acontece é que a igreja vai ser toda treinada para evangelismo, ele vai querer ajudar missões, ele vai dar cursos ali de evangelismo, vai pôr o povo na rua para ganhar almas para Jesus. Geralmente o louvor ali é um louvor muito alegre, a palavra é uma palavra rápida e muito eficaz nessa parte de ganhar almas para Jesus. O evangelista geralmente não é muito profundo nas coisas de Deus, tá? Não nas coisas de Deus, melhor, na palavra de Deus. Ele usa aquilo que ele recebeu, a base da palavra de Deus, para ele pregar o evangelho, e aí é uma palavra muito eficiente, é como se fosse a ponta de uma lança, e ali então ele vai, e aí ele faz essa função tão gloriosa, que é de abrir caminho na casa de pessoas. Ele conhece pessoas, faz visita, ele tem contato, estabelece contato com pessoas, e aí ele abre o caminho para que alguém chegue depois e esteja ali falando de Jesus mais detalhadamente para aquela pessoa. O outro ministério que nós vemos agora é o quarto ministério, que é o ministério de pastores, que entre parênteses aí está presbítero e bispo.
tá? Então ele pode ser chamado, esses pastores podem ser chamados também, porque são nomes equivalentes. Pastor, bispo e presbítero são nomes equivalentes. Às vezes, dependendo da igreja, acaba falando: não, você é presbítero, não é pastor. Ah, não, você é bispo, não é presbítero. Mas a base é a mesma, tá? Então tinha pastores que poderiam ser chamados em alguma situação de bispo, ou poderia ser chamado de presbítero. Eu quero ler com vocês agora um texto que fala aqui da missão que esses pastores têm. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Esses bispos aqui são pastores, tá? Para apacentardes a igreja de Deus. Tanto é que para apacentar tem que ser pastor, mas ele não usa o nome aqui pastor no sentido de cuidado de ovelhas. Ele usa um nome equivalente que é o bispo. Então ele fala aqui: para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nesse texto aqui, Paulo se refere ao trabalho do pastor como um cuidado de proteger contra os lobos. Aqui se assemelha um pouco ao trabalho do profeta, que o profeta também tem essa função, essa finalidade. Agora, o pastor, o que ele faz? Ele vai ter um cuidado, não simplesmente como um profeta, que é um trabalho do rebanho em geral, mas ele vai olhar por cada ovelha. Então, o pastor, ele tem essa finalidade de ver quem não está bem na fé, quem está fraco, a pessoa que está com problemas, a pessoa que está passando uma necessidade, a pessoa que não está conseguindo andar com Jesus. O pastor, ele vai tirar os carrapichos, ele vai conhecer as ovelhas, ele conhece as ovelhas mais de perto. O pastor, ele vai ver pessoas que estão muitas vezes com problemas emocionais, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas físicos, e ali então ele acaba trabalhando mais de perto com essas pessoas. O pastor também, ele é aquele que traz tanto uma vara como um cajado na sua mão. O Salmo 23 fala sobre isso, a vara e o cajado. A vara servia para quê? Para dar varada, irmãos. A vara servia para dar varada, no sentido de que a pessoa deveria ser castigada. No caso aí a ovelha, ela precisaria ser castigada, porque havia alguns tipos de ovelhas, inclusive não são todos os lugares, mas existem lugares onde os pastores precisam quebrar a perna de uma ovelha, porque ela se desvia tanto do rebanho que aí a perna dela é quebrada, e aí eles colocam uma tala na perna dela, e essa ovelha então, por não conseguir andar muito, até dificuldade, ela fica sempre perto do pastor, e aí ela vai aprendendo a ficar perto do pastor. Que tem irmãos que são rebeldes nesse sentido. Irmãos, tem gente que vem na igreja, mas não aceita uma palavra de exortação, não aceita uma palavra de repreensão. Existem pessoas que falam que já sabe tudo e que eles não têm mais o que crescer, ou às vezes a gente está falando com a pessoa, está falando junto, não presta atenção, às vezes está falando com ela ali: ô irmão, mas não, ela fala junto, parece uma metralhadora, não para de falar, e aí ela não consegue prestar atenção. Por fim, às vezes em 1 hora de conversa você não consegue falar nada, porque ela fala junto com você, e aí você não consegue estar exortando, ensinando. Agora, o pastor, ele tem uma finalidade sim de cuidar. O pastor, ele tanto um título, como ele também é um dom ministerial, que é esse dom de cuidar das ovelhas. Tem pessoas que estão como pastores, têm o título de pastor, mas o ministério dela não é pastoral. Às vezes pode ser um outro ministério, e elas acabam não cuidando bem das ovelhas, das pessoas ali que estão próximas dela. Então há uma necessidade bem grande
de que as pessoas não sejam... Aqui tem uma diferença também. O pastor não é aquele que fica afagando a ovelha só, viu, irmãos? Às vezes uma ovelha precisa de afago, sim, mas o pastor também ele precisa estar ali bem próximo da pessoa, e de acordo com que ele vê que a pessoa não está querendo reter o Evangelho, viver no Evangelho, ele precisa dar umas varadas nela. E também tinha o cajado. O cajado tinha uma função, ele tinha uma parte circular na ponta, com uma abertura, então ele laçava ali, o cajado era mais longo que a vara, e ele servia ali para enroscar no pescoço ou no peito da ovelha e puxá-la para perto dele. Isso era quando uma ovelha estava indo longe demais, isso era quando uma ovelha estava enroscada em algum lugar, ela poderia cair, ou isso é quando a ovelha pudesse entrar numa água perigosa. Então ele pegava a ovelha com o seu cajado ali. Então tinha essa função, tá? É a busca, e o outro é a questão da disciplina. Então essas duas coisas precisam andar juntas com o pastor, e muitas vezes precisa ter muita coragem para falar com a ovelha. Não é fácil, porque às vezes o pastor não é bem compreendido, e ele muitas vezes as pessoas acabam brigando, falando mal do pastor, achando que ele não ama as pessoas. Então amar é disciplinar muitas vezes, sim. Amar é cuidar bem, e esse cuidar bem às vezes é dar uma varada, e às vezes é pegar com o cajado ali e puxar a ovelha, tirar ela da comodidade daquilo que ela está fazendo, trazendo para perto de si. O último dos dons aqui é o dom que a gente vê aqui de mestre ou doutores. Esse dom é daquele que ensina. A Bíblia diz que de duplicada honra seja cuidado aquele que ensina dentro da igreja. O ensino ele é muito importante. Então ele fala que se tinha funções dentro da igreja, a pessoa deve ser honrada duplamente pelo ensino. Por quê? Porque o ensino vai mudar a vida da pessoa, vai mudar a visão dela. E o ensino é tão importante, irmãos. E também lá no livro de Tiago fala que alguns queriam ser mestres da igreja, queriam ser pessoas que estivessem ensinando, mas elas devem tomar cuidado, porque quem ensina vai ser mais duro o juízo com quem ensina do que propriamente dito com outras funções, porque a partir do ensino você está guiando uma pessoa ou em uma direção muito boa, ou às vezes numa direção fora do caminho do Senhor, e tem uma responsabilidade grande, tá? O mestre aqui, Jesus disse assim: a ninguém chameis de mestre, mas não é nesse sentido aqui do dom ministerial, tá? O dom ministerial aqui pode ser um pastor que ele seja mestre. E como que funciona? O pastor cujo dom é de mestre, ele vai ter a tendência de transformar a igreja numa sala de aula. A tendência dele é levantar professores, é investir em cursos, é investir em ensinamento. E aí também, como dom ministerial, o mestre ele vai profundamente na palavra, ele vai lá no fundo, ele mergulha profundo na palavra para trazer conteúdo para a igreja aqui em cima. E aí então ele gasta muito tempo com isso de entendimento, ele tem uma tendência de entendimento mais profunda, e aí ele usa isso para ensinar a igreja, para fortalecer a fé da igreja. Todos esses dons, e ele pode ser chamado doutor também, tá? Doutor também. E ele, cada um desses 5 ministérios são muito importantes. Então alguém diz assim, eu já vi isso daí dentro da igreja, alguém pode dizer assim: pastor, mas olha, eu me enquadro no dom tal, vamos supor que seja de evangelista, então eu quero um lugar aí na direção da igreja, para que a gente esteja trabalhando junto, que o senhor é pastor e eu sou um evangelista, ou o senhor é um pastor e eu sou um profeta. Irmãos, na realidade, todo o trabalho ministerial nesse sentido está submisso ao líder da igreja. O líder da igreja, ele vai estar levantando pessoas com aptidões ministeriais para treinar o rebanho. A finalidade não é o evangelista fazer o evangelismo sozinho. A finalidade não é o profeta profetizar sozinho, exortar sozinho. A finalidade é que cada um desses irmãos ajudem a levantar outros irmãos
que estejam embaixo desse guarda-chuva ministerial, para que esses irmãos que também têm uma tendência de ajudar o pastor no sentido do pastoreio, por exemplo, o trabalho que nós fazemos de célula é um trabalho que ajuda muito no pastoreio do rebanho. Então, a minha finalidade é preparar líderes para que eles estejam fortes, para que cuidem bem do rebanho. Então, cada um desses líderes tem uma finalidade. A finalidade não é ele fazer o trabalho sozinho. A finalidade é preparar o rebanho a fim de edificar a igreja. Ele vai edificar a igreja. Todos os que ali estiverem interessados no seu trabalho, por exemplo, uma pessoa tem o dom de evangelista, então ele vai treinar pessoas, ele vai ajudar pessoas a ir entrando como uma ponta de lança no meio da sociedade, a fazer visitas, pode ser abertos grupos de visita, equipes de libertação que vão chegar lá, vão expulsar demônios, vão falar de Jesus, é uma equipe de pronto-socorro. Ela vai dar os primeiros socorros para que depois venha alguém e comece a edificar aquela pessoa. Isso é muito importante. A finalidade não é que alguém se promova, mas que a igreja toda seja envolvida nesses ministérios, nesses 5 ministérios. E alguém pode trabalhar em mais de um ministério. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu me vejo assim mais ligado em 2 desses ministérios, que é o de pastor e de mestre. Então é o que eu tenho trabalhado mais. Então algumas pessoas já me disseram em algumas ocasiões: pastor, por que você não pega igual fulano de tal? Por que você não faz igual fulano, que tem um ministério assim na igreja dele? Eu não pego igual ele porque eu não tenho o dom que ele tem. Ele tem um certo dom, eu tenho outro. Eu vou desenvolver o dom que eu recebi do Senhor. E assim, cada um dos irmãos que são chamados também para o ministério vai desenvolver o dom pelo qual ele foi chamado ali, da sua vocação ministerial, desses 5 dons aí. Alguém pode estar perguntando: mas daí serve para a igreja também? Irmãos, vamos pensar o seguinte: Paulo, ele foi levantado através de uma palavra de profecia. Paulo e Barnabé, lá na igreja de Antioquia, e aí eles começaram essa obra de apóstolo. Então Paulo, ele tinha uma função pastoral também, ele tinha uma função apostólica principalmente, ele também tinha uma função evangelística, porque ele abria caminho no meio da selva para abrir ali, estou usando selva como termo simbólico. Ele tinha a função de mestre, porque os ensinos que nós recebemos de Paulo são muito profundos, e ele também tinha uma função de profeta, porque ele protegia muito o rebanho e ali pregava contra as heresias e contra os falsos ensinamentos, contra os lobos devoradores. E ele mesmo diz ali em Atos 20, versículo 28 ao 30, que depois da sua partida, infelizmente, entrariam lobos devoradores no meio do rebanho. Isso quer dizer que ele estava fazendo uma função pastoral, uma função ali profética no meio do rebanho, não deixando que esses falsos líderes entrassem no meio do rebanho. Agora, pessoas também podem ser treinadas para que elas também tenham essa mesma visão e comecem a atuar sob a liderança de alguém que tem esse ministério. Outros membros da igreja também comecem a exercer funções pastorais, funções dos vários ministérios profético, apostólico e de tudo mais. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse estudo foi um tanto abreviado, daria para a gente estar falando muito mais profundo dele, mas a finalidade aqui é dar uma pincelada nos 5 dons ministeriais. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos.